Com muita alegria que hoje nós vamos começar a nossa jornada, né? A jornada da heroína. Então hoje a gente está aqui, né, com a intenção de falar sobre a introdução desse livro. Já vem carregada de informações já para a gente pensar sobre esse caminhar das mulheres, certo? Então a nossa intenção aqui é que, na verdade, a gente bata um papo aí, né, sobre o que diz aí o nosso livro, certo? De forma bem leve. E a intenção também é que seja de uma forma bem tranquila, certo? Leve como o feminino deve ser, não é, Verdade, amiga. Então, e a nossa proposta é que, na verdade, não seja algo muito longo, sabe? Mas muito pontual, tá bom? Então, a gente queria iniciar falando, né, sobre esse livro que ele se propõe, Sim. certo? E por que a gente escolheu também, sabe, Esse livro. tema tão relevante, né? Gente, a autora desse livro, a Maureen Murdock, ela nasceu em Nova York em 1945. Ela era formada em psicologia, especializada, olha que coisa mais interessante, ela era especializada em terapia de casais e terapia familiar. Quando a gente se casa, quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente está se relacionando com o nosso ideal oposto, ou seja, se eu sou mulher, estou me relacionando com o meu ideal masculino, independente da orientação sexual, porque a gente tem um lado masculino. E se eu sou um homem, eu tenho um ideal feminino interno também. Então, na verdade, a depender de como a gente se relaciona com essa figura interna nossa, que é tão profunda, que é tão inconsciente, a gente está levando esse ideal para a nossa relação, seja ela qual for. Então, isso é muito bacana da gente olhar. Tão íntimo, né, Léo? Porque às vezes a gente pensa assim, sabe, que é algo longe, mas é tão nosso, tão dentro de nós, dentro da gente, tão próximo, né? Exatamente. E é exatamente. E essa moça, ela atuou já a vida inteira como terapeuta junguiana. Ela era escritora também, fotógrafa, professora de escrita criativa. Ou seja, ela já tinha uma sensibilidade com esse feminino, assim, muito bacana, muito interessante. E ela fala dessa busca da mulher por sua totalidade, numa cultura que vem se arrastando durante muitos anos, no contexto de um patriarcado, que a gente vem tentando mudar essa realidade que não é tão simples assim. Lutando, né, contra esse patriarcado, né? E é interessante, Léo, quando a gente fala sobre isso, porque muitas vezes o que a gente quer? A mulher ela entra muito nesse processo de falar assim, a gente quer igualdade de direitos, certo? Só que se a gente entra no processo desse processo de igualdade de direitos, a gente vai querer ser igual ao homem. E na verdade não. A gente precisa ser respeitada, sim, certo? Claro. Como mulher dentro desse processo. E é por isso que muitas vezes a gente se perde. Exatamente. E é esse chamado que a gente tem para todos que estão aí no nosso canal, né? É esse retorno para a gente. Para o feminino. Aonde será que a gente se perdeu? Porque a gente fala tanto desse chamado, a gente fala tanto desse feminino, mas às vezes somos nós mesmos que nos perdemos dentro dessa busca desse feminino, por conta da gente ter vivido muito como filha do pai. Isso eu estou falando assim, mas a gente vai ver bem mais especificamente, de forma bem mais aprofundada, quando a gente entrar nos capítulos. A gente precisa ser filha da mãe, e isso é muito bacana, olhar para o nosso feminino, porque a gente passa muito tempo na busca da nossa independência, na busca da nossa organização, porque a gente pode também vir para o mercado de trabalho,
com o mundo da indústria, a gente trabalha realmente, mas essa questão do trabalho, do estudo, que a mulher vem buscando, vem ressignificando na sua cultura, na sua história, ela nos remeteu também muito para o mundo masculino. Então, a gente não precisa também ir tanto. A gente foi para o excesso muitas vezes. E a Lu está certa quando ela fala, a gente precisa buscar o nosso feminino. Onde está o nosso feminino? E aqui nós temos duas mulheres, certo? Por que a gente veio aqui, né? Tá compartilhando com vocês, que também se perderam, que precisaram se reencontrar aí com esse feminino. E quando você fala aí, Léo, da filha do pai, nossa, sabe quando a carapuça vem e serve direitinho, sabe? Porque, nossa, eu me lembro muito, né, para agradar esse pai, porque a nossa paixão por esse pai, né, a minha história mesmo, eu quis aprender a fazer tudo que meu pai fazia, certo? E aí ele trabalhava muito com essa questão de, ele trabalhava com a parte de telefonia, sabe? Sim. Então eu queria estar ali, queria estar mostrando para ele o tanto que eu era importante, sabe? Isso foi introjetado em mim, sim, né? Então, tipo assim, eu entendi que aquilo era importante, assim o meu pai ia me aceitar, né? E fui me distanciando do feminino, me distanciando da mãe. Isso é tão sério que, por muito tempo, nem vestido eu vestia. Olha que bacana. Gente, a minha história tem uma diferença da Lu, mas tem uma perda do feminino aí também. Eu venho de uma história de uma mãe castradora, de uma energia muito masculina, onde tinha um ânimos assim avassalador, devorador, e de um pai que era totalmente passivo. Então, a minha história de olhar para o homem era como que eu me identifico com o masculino fragilizado, mas em contrapartida eu encontrava esse masculino no feminino da minha mãe. Então, é por isso que a gente fala dessa construção psíquica, porque não é só a pessoa em si, é a construção também psíquica, não somos só nós, mulheres e homens, é a nossa construção. Então, eu passei por toda uma vida, por toda uma construção e uma necessidade de agradar essa mãe, porque eu queria também fortalecer esse homem que eu não via na figura do pai. E é uma busca que é uma busca desumana com a gente mesmo, que a gente sofre muito nesse nosso processo de individuação. E aí você fala assim da sua mãe, né? A minha mãe também né? Era uma baixinha de 1,50 m, certo? Se tu é grande, eu sou. Mas ela era uma baixinha de 1,50 m, certo? Extremamente masculina. Olha, tá? Bacana. Certo? E aí, como é que a gente aprende a ser feminina? Certo? Porque foi lá com ela, o meu pai também era um pai, assim, muito passivo, certo? Olha. Meu pai foi um pai, assim, que nunca brigou com a gente. Quem brigava era a mãe. Tanto é que uma vez ele falou para mim que já brigou comigo. Perguntou se eu lembrava. Eu falei que não. Foi irrelevante. Foi tão irrelevante. Ele que se doeu, né? Porque, na verdade... Uhum. E ela era a referência da força, certo? E aí a gente introjeta isso. Sim. E vê que... engasguei. Fiquei emocionada com a mãe. É verdade, tá vendo aí? Foi falar da mãe. A filha da mãe. A filha da mãe, né? E era assim, eu não queria ser ela, tá? Eu queria agradar, não queria se identificar com a mãe. E nem com o pai. E nem com o pai. Meu pai era fraco. E a mãe era forte demais, eu também não queria me identificar. Olha quanta confusão na cabeça da gente. A gente aqui não está criticando o pai e mãe, não. Aqui a gente está falando das nossas relações, como aconteceram. A gente precisa honrar a nossa história, mas a gente pode construir a nossa história de forma saudável, e significando muitas questões. E inclusive, não é falar mal, né? Mas sim, a gente precisa, e Freud falava sobre isso. Conhecer, né, a história real. A gente precisa conhecer
a gente precisa, inclusive, reconhecer a nossa história. Reconhecer. Mas a gente precisa fazer algo com isso. Não adianta só a gente falar, minha mãe era assim. Quantas vezes a gente não fala, né? Minha mãe era assim, por isso eu sou assim. Né? Meu pai era assim, por isso eu sou assim. Certo? Sim. Só que a gente pode, sim, construir. Não, eu vou fazer diferente da minha mãe. Não. Eu vou construir a minha história. A partir do que eu tenho como contexto nessa minha transgeracionalidade, com essa minha ancestralidade, compreendendo toda a nossa história, respeitando a nossa história, mas construindo uma nova forma de olhar para nós, para esse feminino nosso, e para esse sagrado, e para esse masculino que também tem dentro de nós. Aqui no livro ela fala, no prefácio de uma amiga dela, que o livro fala de algumas deusas, Perséfone, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, e de Inanna, porque tem uma descida à deusa que depois nós vamos falar sobre. Nos próximos, né? Nos próximos capítulos e nos nossos próximos momentos, sim. Não hoje. Hoje é só a introdução mesmo. E aqui ele fala que a gente fala de Deus, a gente endeusa muito os outros, as outras pessoas, as outras mulheres, mas aqui ela fala que essas deusas, elas são como nós. Ou seja, todas nós somos heroínas, todas nós temos a nossa trajetória, que é linda de ser reconhecida pela gente. E é interessante isso, né? Às vezes a gente vem e essa questão do endeusar a história do outro, sim, certo? Mas a gente só sabe, na verdade, quem vive ali, quem convive com o outro, né? Quantas vezes a gente vê aí pessoas, né, que mostram a vida perfeita, o corpo perfeito, sabe? A história sim, perfeita, a família, beleza, né? Tudo isso. E quando a gente vai ver, somos todas iguais, certo? Todas procurando o quê? Ser amados. Ser amados, é exatamente isso. É a nossa procura, né? E aí, meninos, falando de vocês também, vocês homens têm dentro de vocês um lado feminino, que por vezes também foram... Olha, legal. Sim. Conhecer o pai e a mãe faz parte do nosso autoconhecimento, né? Sim. Que legal, pergunta ótima. Não é? Exatamente. Faz parte do nosso autoconhecimento, certo? Inclusive, admitir é uma coisa que, como terapeutas mesmo, né, coisa que nós nem falamos, né, no início, certo? É verdade. Eu sou psicanalista clínica. Eu também. A Léo também, psicóloga clínica. A Francis perguntou, né, conhecer o pai e a mãe faz parte do nosso autoconhecimento, né? E aí é sobre isso que a gente tá falando aqui. Faz parte do nosso autoconhecimento, sim. É importante a gente conhecer. E conhecer, sabe, a verdade da nossa mãe e do nosso pai. Não o idealizado, certo? Exatamente. Quantas vezes a gente não idealiza esse nosso pai e a nossa mãe? Porque nós somos crianças. E a gente idealiza o nosso pai e a nossa mãe. E é isso que a Lu está falando, tanto do lado luz quanto do lado sombra. A criança é literal, a nossa criança interna é literal. Ela pode ter um olhar de um pai ou uma mãe extremamente devorador, ou pode ter um olhar da perfeição. E quando a criança se sente rejeitada, abandonada, e o pai e a mãe continuam sendo super-heróis, ela começa a se achar não merecedora de ter aquele amor. E aquele amor que a gente busca fica encolhido, a vida inteira se remete a vir para essa busca, e a gente não consegue entender por que a gente não consegue ser amado. Porque, na verdade, é a gente que está se rejeitando. Depois que a gente descobre isso, e o processo terapêutico auxilia muito a compreendermos a nossa história e nos colocarmos nesse lugar de merecimento. E é esse processo de autoconhecimento, né? Exatamente. Quantos pacientes, gente, eu mesmo tenho várias pacientes e pacientes, tanto masculino quanto feminino, que o processo tá? Olha só como isso é sério.
está sempre buscando, né, pessoas, certo? Extremamente adoecidas para estar se relacionando, certo? Extremamente adoecidas, procurando, sabe, ser amadas, e na verdade essa pessoa que ela está se relacionando, ela não consegue nem se amar. Como é que ela vai amar? Então, Exatamente. essa busca por ser amado, muitas vezes a pessoa se frustra. Por quê? Porque fica sempre buscando no outro o que falta na gente. O amor que eu tenho por mim. Eu tenho amor por mim? Se eu não me amo como eu deveria ser amado, como eu quero que o outro me enxergue daquele jeito? Porque eu vou me depreciar. Então eu vou cada vez mais me encolhendo para caber em modelos. E a gente vai aceitando, porque o outro também não sabe como fazer. Porque ele vê a gente com aquele jeito de funcionamento e ele se adequa também. E era isso que eu estava falando dos meninos, que eu acho que eu não concluí meu pensamento, dos rapazes, dos homens. No sentido de, os homens têm um lado feminino, têm um lado sensível também, mas na cultura masculina também isso é visto de forma muito castradora. Então, às vezes é muito difícil colocar para fora essa sensibilidade, essa intuição, essa criatividade, e aí eles são obrigados a terem um modo de funcionamento muito devorador, muitas vezes com eles mesmos. Homem não chora, menino, você está chorando, você é homem. E isso faz a criança encolher a sua sensibilidade, ele pode levar isso para as relações com as outras pessoas. Léo, olha só como é interessante, né? Quando a gente tá com o feminino ferido, quando você foi falando aí do menino, né? Eu, na verdade, era um menininho. Eu era um menino, né? Eu era um menino, eu falando assim, eu era um menino. Sim. Certo? E muitas vezes os meus filhos mesmo, sabe, falavam bem assim, e era muito difícil, certo? Lidar com as emoções para mim. E aí os meninos falavam, às vezes eles falavam algumas coisas assim comigo, né? Eu falava para eles, gente, os brutos também sofrem, né? Eles também choram, tá? Falando de mim, certo? É como se essa parte masculina que eu aprendi, porque eu era filha do pai, certo? Então, introjetada muito essa questão do ser masculino, ser forte, juntou a mãe forte, tá? Então eu falei assim, ó, como que eu vou para esse mundo? Sendo forte. Sendo forte. E aqui a Lu tá falando e eu tô pensando, e eu era o quê? Eu era filha do pai, um pai fraco, e eu tinha uma mãe extremamente devoradora, que eu tinha pânico dela. Acho que eu era um andrógeno, acho que eu não era nem uma coisa nem outra. Porque eu não consegui me definir nesse local aí, de medo, de pânico, de terror, que eu tinha muito medo. Então eu tive que crescer e me esconder. Qual uma das formas que a gente tem de se esconder quando a fase oral é mal resolvida? Aí aqui a gente se encontra de novo, né, Léo? Com certeza. A gente está aqui não é por acaso, porque a gente Não se encontra por muitos papéis. Essa jornada aí que a gente está falando, a gente se encontrou muitas vezes, né? Então, o sobrepeso, ele é essa capa. A obesidade também é essa capa. Essa proteção. Essa proteção, ela tanto é uma proteção, como também ela é a fortaleza. Você já viu alguém magrinho ser considerado uma pessoa forte? Não. Para ser forte, né? Precisa ter estrutura. Sim. Você já viu o povo do Nordeste falando? Tipo assim, você vai no Nordeste, a pessoa é magrinha, aí ele fala, a bichinha é tão pouquinha. Não, é verdade. Certo? Tadinha, ela é tão tadinha, tão pouquinha a bichinha, né? Então a gente ganha esse corpo para ser forte, para aguentar a vida que tem, né? Tudo que isso. leva. Exatamente, isso é muito importante da gente trabalhar, porque a gente só consegue olhar para dentro quando a gente se organiza nesse processo aí de olhar, como a pergunta da menina, olhar para dentro de nós, do autoconhecimento, sem culpabilizar ninguém, porque daí você já deixa pai e mãe para trás, no sentido de as pessoas que nos criaram. E dentro de nós a gente cria um pai interno e uma mãe internos que vão reproduzindo
esses saberes ou essas formas de funcionamento, né, a forma como nós fomos criados. Então, a gente precisa organizar dentro de nós e olhar e pensar, será que eu estou fazendo comigo o que fizeram? O que eu posso fazer para melhorar isso? Sem julgamentos, porque o maior problema nosso é o julgamento. Você sabe, Léo, hoje, eu tava mais a minha filha, né, a gente faz Sim. atividade física, né, e ela gosta de uma banda, né, e pagou um valor grande, né, pelo ingresso, e aí tinha só mulheres, que a gente tava só com mulheres, certo? E as duas mulheres foram, assim, muito agressivas na fala, não com maldade, sabe? Lá. Falando assim, né? Fala assim, por que você gastou isso tudo? Isso não é útil, certo? E ela foi muito firme. Ela falou assim, olha, eu trabalho para isso. Ela falou assim, olha, engraçado, homem gasta com futebol, gasta com jogo, por que eu não posso ir numa banda que eu gosto? E aí eu falei algo, né? Eu falei assim, olha, é interessante. Ela falou assim, porque ela é a mais nova de lá, sabe? As outras ali, com voto de 40, 50 anos, né? E aí eu falei, gente, a nossa geração, né, não teve permissão, certo? Para nem gastar o nosso dinheiro. É verdade. Ela vem de uma geração que ela pode pegar o dinheiro dela e gastar com algo que ela gosta. Sem necessariamente. Olha só como é que as coisas são introjetadas e vem da questão desse masculino. Porque a nossa parte masculina, ela trabalha para prover. Então, o que não é de prover é supérfluo. Olha só como é sério isso, gente. Isso é bem a minha história mesmo. E aí, olha só, ela tá comprando algo com o dinheiro dela. Para ela. É supérfluo? Não, é dela. Não. O suor é dela. Certo? E eu, como mãe, gente, quando eu vejo ela falando isso, eu falo assim, meu Deus, como eu estou, eu não gosto de falar curada, como estou num processo de cura, certo? Porque eu tenho certeza, e às vezes eu falo para ela, né? A minha mãe se chamava Aldivânia. Aí eu falo, se a Aldivânia estivesse aqui, ela seria muito ríspida com essa questão, certo? Isso é dela, né? Porque foi o que ela... Gente, julgando a minha mãe? Não. Ensinaram assim para ela. Exatamente, foi o que ensinaram para ela. Tá? Então ela não podia ser diferente. Ela deu o melhor que ela sabia, como ela podia fazer. É isso que a gente tem que compreender, mas também temos que compreender que conosco podemos fazer diferente. A gente pode rever todos esses processos pelos quais nós passamos e ressignificar muitas coisas que a gente vê em nós que nos remetem a olhar para este aprisionamento, né, que as grades são ilusórias, mas a gente as cria, então a gente pode mudar tudo isso. Esse livro da Maureen traz muito esse conceito e esses conceitos da gente olhar para esse feminino e para esse masculino também ferido. E principalmente, Léo, olha só como é interessante, quando a gente fala da jornada da heroína, como a gente se perdeu nessa jornada e a gente está caminhando na jornada do herói. Exatamente. Certo? Sem entender por que a gente está chamando vocês aqui para a gente conversar e falar sobre esse livro. Porque, gente, nós precisamos, quanto mulheres, entender qual é a nossa jornada. Porque está misturado. Os papéis se misturaram nesse novo formato da casa. O homem era o provedor, a mulher cuidava dos filhos. A mulher sentiu essa necessidade de também prover a casa, e aí misturaram-se os papéis, mas há uma sobrecarga, porque do homem é cobrado também o papel. Eu sou homem, eu não posso lavar uma louça, eu não posso cuidar da casa, eu não posso cuidar de menino. Isso é papel de mulher. Mas a gente foi invadindo o espaço do homem e a gente continua cumprindo o nosso papel de mulher, nessa mulher do serviço desse caminhar aí. E aí,
nesse processo aí, a gente vai caminhando, e a gente vai se perdendo cada vez mais desse feminino. Desse feminino. Tem uma pergunta, E a né? gente se perde de si. Deixa eu ver se eu falou que estamos ser filha da mãe, mas somos cobradas em várias situações como mãe. O livro fala disso quando a mãe é cobrada e é julgada pelo comportamento. Olha que interessante, vou repetir, vou chegar mais perto, né, gente, que a pessoa vem fazer a live, esquece, não vem de óculos, então eu vou ter que chegar mais perto para ler, tá? Então, é a Alessandra, tá? Olha só que interessante a fala dela. Ela falou assim, ó, precisamos ser filhas da mãe, né? Mas somos cobradas em várias situações como homens, né? Sim. O livro fala disso quando a mãe é cobrada e julgada pelo comportamento do filho. Eu não sei se ela está perguntando, só se ela está afirmando, ou né? se ela está afirmando, certo? Aí, se ela estiver afirmando, o que acontece? O livro fala disso quando a mãe é cobrada e julgada pelo comportamento do filho. Mas ela não vai falar diretamente sobre essa questão, certo? Mas é exatamente isso que a gente está querendo trazer, esse é o nosso objetivo, né, Léo? Trazer essas situações que são reais, tá? Dentro da história. É uma afirmação, né? Mas é isso mesmo, exatamente isso. Ela não fala diretamente, né? Mas a gente vai falar exatamente dessas questões do dia a dia, fazendo essa comparação. Link, porque assim, no formato familiar, existe mesmo essa questão. A mulher educa o filho. Se eu educo o filho, né? Nós somos cobradas por papéis que excedem ao a nossa responsabilidade, porque se existe um pai, existe uma mãe, os dois têm responsabilidade igual. Mas a mulher é cobrada como se ela fosse a responsável maior. E quando acontece alguma coisa e a depender desse comportamento desse filho depois, mas foi você que criou esse menino, você estragou esse menino. É igual, por exemplo, se o filho, né, ele vira doutor, é por quê? Porque a mãe, o pai educou. O pai educou, né? Ele teve um pai, sabe? Teve um pai. Agora, se for bandido, ou se na verdade não tiver ali de acordo com o que os padrões da sociedade, né? Assim, culpa da mãe. A culpa é da mãe. Isso que ela está falar muito, né? Isso, né? Então, a culpa é da mãe, certo? Né? A mãe mimou demais. Essa mãe super protegeu esse menino. Aí o menino cresce, estragado. Amadurece, é estragado. O menino estragado. E o pai estava onde que não viu isso? Não necessariamente morando na mesma casa, mas ele pode ser pai morando em outra casa também. Exatamente. Por que não ser pai? E sabe, Léo, essa questão do ser pai é tão importante. Esse dia eu estava assistindo televisão pela manhã, e aí estava falando muito da violência doméstica, das mulheres, né, da violência com as mulheres, e aí eu pensando, eu falei, gente, o que está acontecendo? E muitas pessoas estão perguntando o que está acontecendo com a sociedade. Né? Então, as pessoas não estão sendo castradas, tá? E quem castra é a figura paterna. Figura paterna é pai? Não, é autoridade. Então precisa ser introjetado nessas pessoas a autoridade, não está sendo. Sim. Certo? Então o homem também, ele se perdeu nesse processo. E aí as mulheres estão sobrecarregadas, porque aí ela quer ser pai, né? Exatamente. Pai e mãe. Que a castração seria do pai, seria né? do pai. Freud. E aí esses homens... Castração saudável, né? Exatamente. Esses homens estão aí sem essa percepção do que é o não, do que é o não pode. Exatamente. Certo? É essa autoridade que deixou de ser né, introjetada. E em contrapartida também, aí entra também as dores do masculino, que às vezes passaram por um processo também de castração tão avassalador, que eles criam essa energia agressiva
e querem criar os filhos, vou criar meu filho diferente, eu não vou me identificar com o meu pai, mas acabam se identificando também em alguns aspectos, que a gente aprende muito também, vem no DNA, a epigenética já nos ensina isso, mas vem também com a experiência e com o exemplo. E muitas vezes essa castração é exagerada, porque se ele também demonstrar fragilidade, aí ele demonstrar o feminino dele, ele é um fraco. Então, para ele não mostrar essa fraqueza, ele também tem que fazer essa castração devoradora, que não é saudável também. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Por isso que é importante a gente estudar obras como essa, e por isso que a nossa autora trouxe, a nossa vontade de estar aqui com vocês, o nosso desejo, é justamente para que nós olhemos para dentro de nós e que nós possamos observar o quanto nós podemos ressignificar muitas questões que foram introjetadas, internalizadas em nós, mas que tem muita coisa que não foi de acordo com os nossos anseios ou com as nossas possibilidades de nos tornarem seres saudáveis do ponto de vista psíquico. Ah, mas agora eu já tenho 63 anos, eu, Leonete. E daí? Por que eu não posso ressignificar minhas dores agora? Eu estou num lindo processo de olhar para mim, estou mudando muita coisa na minha vida e estou muito feliz, então isso é muito bom. E que interessante, né? Jung vem falar o quê? Na metade da vida, certo? Isso. E a metade da vida não é porque às vezes as pessoas falam assim, o que é a metade da vida? São 50 anos? Não. Na verdade, a metade da vida é quando a mulher, certo? Ou a pessoa, né? Como a gente está falando das mulheres aqui. O homem, certo? né? O homem também. A mulher dentro do homem, né? A mulher psíquica do homem. Exatamente. O que acontece? Nós temos uma parte da nossa vida que nós buscamos todas o reconhecimento, os sonhos, tá? Mas a gente chega numa parte da nossa vida, que é onde nós estamos, né? Graças a Deus, né, Léo? Aposentadas, graças a Deus, que a gente entende, só que aí vem o problema. A gente vai parar e vai olhar para trás, olhar para a sombra, entrar em contato com a sombra. E falar assim, aonde está a Luciana? Aquela Luciana que sonhou um monte de coisa, o que aconteceu com ela? E aquela Léo que sonhou um monte de coisa, o que aconteceu com ela? E aí ela percebe que o quê? Gente, por exemplo, vou fazer 53 anos, eu não tenho mais 53 anos de vida, certo? Não mesmo. Provavelmente não sei, né, ultimamente o negócio tá tão avançado, quem sabe 106 anos, não sei se os filhos vão aguentar, né? Sim. Sabe? Então é sobre isso, e é isso que a gente está querendo falar aqui com vocês, né? Primeiro nessa introdução, e aí a gente tem na página 25 dessa, depende da edição, né? Essa é de 2022. Tem a jornada da heroína, tá? Todo esse processo, e eu vou pedir para a Léo, porque esse dia, gente, eu vi a Léo falando dessa jornada tão rapidinho, tão lindo, como só para dar essa introdução, como é que acontece tudo isso, eu falei assim, nossa, né, a gente precisa trazer isso para os nossos amigos aí do nosso canal, certo? Como é que é esse processo e como que vai ser esse nosso processo que nós vamos passar. Nosso caminhar. Tá? Esse nosso caminhar. Falando de forma resumida aqui, o que acontece? Quando a gente nasce, no primeiro momento, a nossa primeira simbiose é com a mãe. É que Freud fala que o nosso vínculo primário inicial é com a mãe, é ali que nasce o narcisismo primário, e a depender de como isso acontece, a gente passa por algumas questões fundamentais. Dali, depois que você nasce, que você tem esse vínculo com a mãe, que tem essa identificação com a mãe, é o primeiro passo. Você percebe que tem muita coisa que você não queria se identificar com essa mãe, então você vai modificando esse seu modo de pensar tal. Então, eu não quero me identificar com a mãe, eu não quero ser igual à minha mãe. Então, eu saio, deixo essa mãe para trás, continuo minha jornada. Eu preciso me identificar com o pai. Eu vou me identificar com o mundo do trabalho, me identificar com o mundo de escola, e vou seguindo o meu caminhar, não me identifico, eu separo também desse pai. E aí eu vou em busca de aliados. Daí eu começo a buscar, eu já não me identifico mais com o pai, não me identifico com a mãe, não me identifico mais com o pai, eu busco aliados. Aí eu penso, não, agora eu vou estudar mesmo, agora eu vou ser alguém na vida.
você chega num patamar, você chega num ponto que você cria uma sensação de insuficiência. Eu cheguei nesse lugar, e agora? E daí? O que é que eu faço da minha vida? Meu Deus, eu não fiz nada. E você entra num processo de olhar para a sua sombra de forma tão avassaladora, que aí a gente vai para a descida aos infernos, que a gente fala, a descida à deusa, é justamente a gente olhar para as nossas sombras e reconhecer Submundo, né? no submundo tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que a gente construiu, e o que a gente fez daquilo, o que a gente pode mudar, o que a gente pode permanecer, o que a gente começa a entrar num caos total. A gente precisa do caos para voltar depois para a luz. Depois que a gente volta, que você inicia, que você precisa voltar para a realidade, para a vida, você começa a se reconectar com a deusa, você começa a se reconectar com esse feminino, e ali você cura a sua ruptura com essa mãe. Quando você cura essa ruptura com a sua mãe, você está curando o seu feminino, mas isso ainda é pouco, porque você precisa curar também essa sua relação com o masculino na figura do pai, né? Só que, é claro, o pai a gente está falando de forma simbólica aqui, não é só o seu pai biológico, é todo esse masculino com o qual você se relaciona. Quando você entra nessa cura e é dentro de você, na construção do seu feminino interno e do seu masculino interno, você fez essa reconexão e aí acontece o casamento sagrado. Qual é o casamento sagrado? A união do homem seu interno de coração com a sua mulher sábia, com a mulher que tem sabedoria. E é isso que tem que acontecer dentro de nós, e é isso que o livro fala, é sobre isso. E é interessante isso, né, Léo? Por exemplo, é a gente entender que a gente tem, sim, dentro da gente, né, esse nosso feminino que é importante, certo? Sim. E também a nossa parte masculina. Então, a gente não vai abrir mão ou excluir nenhum dos dois. E esse casamento sagrado é perfeito. E aí vem o que as meninas estavam falando lá. Gente, a gente só consegue, né, passar por essa jornada, tá? Com o processo de autoconhecimento. Exatamente. Certo? Através dos grupos terapêuticos, através desses estudos, através das terapias. Terapia, né? Ela quer fazer esse casamento. Olha que delícia. Faremos aqui, viu, Rosana? Rosângela. É isso, o nosso objetivo é exatamente isso. Fazer esse nosso casamento sagrado. A união dos opostos, segundo Jung. A união dos opostos. Isso é lindo demais. E aí, às vezes, a gente não sabe por que essa sociedade está com tantas doenças, né, psíquicas, psicossomáticas, sim, exatamente por causa do divórcio, né, e não do casamento, né, Léo? Exatamente. Tipo assim, e aquele divórcio, gente, não é aquele divórcio de fazer igual a história, não é o divórcio de rico, não, sabe? É o divórcio de Já maior, viu né? o divórcio? Você viu o divórcio de Sandy, como é? Sandy Júnior, mas e do. Como é que é o nome do marido dela? Não sei o que, não sei o que Lima, né? A pessoa é péssima, você viu, né? A Alessandra também fala, né? Uhum. Precisamos deixar nossos deuses virar à tona. Vir à tona? Precisamos deixar nossos deuses vir à tona, sermos femininas sem deixar o lado masculino e ter respeito. Nossa, exatamente isso. É exatamente, né? isso, o casamento sagrado, Alessandra. Você fez a leitura correta a respeito do casamento sagrado. É sobre isso. Sagrado. É um masculino que te respeita, que é sua autoridade, que te conduz para a vida, que te encaminha para onde você quer ir. Mas com a sensibilidade, com a intuição, com a criatividade desse feminino interno também. E aí é o casamento sagrado, ou seja, é a sabedoria do feminino com o coração do masculino, e isso é tudo. Perfeito. E, inclusive, Léo, às vezes a gente fica pensando, sabe, nos relacionamentos hoje que a gente tem aí, e não entende que primeiro a gente precisa fazer esse casamento sagrado para que sim a gente possa, né, ir para relacionamento e aí sim
ter relacionamentos saudáveis. Saudáveis. E eu falo justamente por isso. Eu, na minha condição de uma pessoa que tive um pai fragilizado, né? Hoje, que eu falo que era uma participação menor, que não era autoridade. Como será que eu me relacionava com os homens? Como será que eu tinha de ideal de parceiro? Será que eu não cobrei demais também? Será que eu não fui excessiva nesse caminhar? Então, é isso que a gente precisa rever também, porque muita coisa pode ser revista nos casamentos. Vejam bem, a Maureen, ela era terapeuta de casal. Muito casamento pode ter sido revisto em razão dessa nova forma de pensar. Quando você olha para esse homem também, coloca ele no lugar de um homem que tem direitos também, que tem um feminino que tem que ser explorado também. Então, a gente precisa olhar para isso é muito bacana. E eu gostaria que a gente concluísse, certo? Com, na página 21, no início da introdução do livro, tem um pequeno trecho, né, que eu acho que casa, assim, perfeitamente para que a gente possa dar esse fechamento hoje. Um fechamento de um início de jornada, certo? Hoje a gente só está iniciando, falando sobre esse início, certo? Quem não entrou no grupo, entre lá no grupo, tá? Porque lá nós vamos dar as informações, certo? Não esqueçam de dar o likezinho aí pra gente, se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, e se tem alguém, eu tenho certeza que quando a gente começa a falar aqui, você lembra de pessoas que precisavam estar aqui para que possa fazer essa jornada junto com a gente. Compartilhe, mande para essas pessoas, chamem-as para estar junto conosco, né? Nesse momento tão rico que a gente vai aí construir. Eu estou fazendo isso agora, né? Depois que decidi me divorciar. Olha só, o casamento sagrado, né, Kátia? Sagrado. É isso mesmo. Que às vezes a gente precisa também olhar, quando a gente olha para dentro de nós, muita coisa já não cabe mais e a gente modifica isso. Isso é bacana, isso é importante. Olhar para dentro significa, estou deixando de ser invisível, estou olhando para mim. Isso é muito rico. Vou ler aqui para vocês esse trecho que é de fundamental importância. Vamos lá. Mulheres e homens sentem um vazio nos dias de hoje por suspeitarem que sua natureza feminina, assim como Perséfone, tenha ido para o inferno. Onde quer que exista esse vazio, essa lacuna ou ferida aberta, deve-se buscar a cura no sangue da própria ferida. Eis mais uma das antigas verdades alquímicas. Nenhuma solução deve ser feita a não ser em seu próprio sangue. Portanto, o vazio feminino pode ser curado não pela conjunção com o masculino, mas por uma conjunção interior, por uma integração de suas próprias partes, por uma lembrança ou uma reconstituição do corpo mãe e filha. Vejam bem, quando ela fala isso aqui, ela está falando exatamente do casamento sagrado. Se eu não consigo, dentro de mim, curar essa ferida que machuca com meu próprio sangue, eu não consigo curar, eu não vou conseguir me relacionar com outras pessoas, porque eu vou projetar nessas outras pessoas as minhas dores. Então, quando eu consigo reconectar comigo mesma, quando eu olho para esse homem interno meu, e eu olho para essa minha mulher, tanto externa quanto interna também, eu vou fazendo minhas relações com o externo ficarem mais saudáveis também. E olha só como é interessante quando ela fala que, na verdade, a gente não tem como, né, curar, certo? Fazer esse casamento, né, sagrado, se não for pelo sangue da nossa própria ferida. Então, não adianta procurar na ferida do outro, né? Quantas vezes a gente aponta a ferida do outro, né? Sim, e fala, é o outro, né? Não é o outro. E esse dia, uma paciente minha veio trazendo, Luciana, eu preciso muito falar com você, é muito importante, porque eu tive uma confusão lá com meu marido, e aí a gente na terapia, ela falou assim, ai gente, eu venho para a terapia achando que o culpado era ele,
certo? E saio daqui olhando. Aí não, a gente não falou de culpados, tá? E aí ela falou assim no final, achei tão bonito ela falou assim, e eu saio daqui entendendo que eu preciso olhar para mim. Olha que coisa mais linda. Esse é o processo terapêutico, é o processo terapêutico, é esse caminhar que nós vamos fazer juntos. Olhar para nós. A gente precisa olhar para as nossas feridas, é no sangue das nossas feridas. Nossas dores. Das Se não nossas olhar para dor, não tem cura. E outra coisa, a nossa cura interna, curar essas dores, curar essas feridas, estancar esse sangramento, vai fazer com que as nossas relações se tornem mais saudáveis também. Gislene agradecendo, ela chegou até o finalzinho, mas depois ela vai assistir novamente. Olha, que bom. Obrigada, Gislene. E a gente vai agradecer, né, amiga? A gente vai agradecer, né? Agradecer a todos vocês que estão aqui, certo? Que vão caminhar conosco aí a nossa jornada, certo? E com a certeza que a gente está aqui para construir com vocês, junto com vocês, essa nossa jornada da heroína. E na frente do livro, né, tem falando da jornada da heroína, a busca da mulher para se reconectar com o feminino. E é isso que a gente quer buscar aqui, não só para mulheres, certo? Mas para os homens também. Se reconectarem com seus femininos. Todas nós, que é essa a nossa busca. E é uma linda busca, maravilhosa. Muito obrigada, um beijo a todos, uma noite abençoada e que continuemos nessa linda jornada. E lembrando sempre que o canal é nosso, mas o divã é de vocês.